Ratatatatata. Tatatatatata. Hum. Oiê! Tá rodando aqui ainda. Não apareceu você que ainda não. Ah, agora apareceu. Ficou legal. Que massa! Olá, Dayana. A Dayana apareceu. Ah, que massa! Ah, que nome lindo isso! Um convite ao mundo da poesia. Adorei. E agora, vamos começar nosso bate-papo? Tem quase Bora! faz 2 meses ou um mês que nós estamos preparando essa coisa. Sim, a gente fez uma conexão através do TikTok. Pô, diz que o TikTok não serve pra nada, né? TikTok faz lixo. Foi. Ai, melhor filósofo. Valeu, Dayana. Boa, eu acho também. Achei legal, bem direto. Mas então, vamos começar o nosso bate-papo, né? Falar sobre o quê? O tema mesmo? A Platão, Caverna de Platão, uma alegoria, né? a caverna de Platão, né? E aí, você que chamou, e o que que você gostaria de nós conversarmos aqui mesmo? Vamos entrar aonde? Cara, eu acho que você deve começar você, Josinácio, a contar a historinha da caverna. E estarei Ah, aqui eu torcendo para que o final seja melhor. Vamos ver se vai mudar o final dessa então, vez. começando aqui, o filósofo Platão foi um discípulo de Sócrates. Sócrates foi o mestre. Platão encontrou Sócrates com a necessidade de querer aprender retórica, aprender a falar bem, aprender a falar em público. Porque Platão não seria filósofo. Platão seria político. Ele só foi lá para aprender a falar bem, né? Políticos sabem falar bem, então ele foi aprender com Sócrates, que Sócrates era uma das melhores pessoas de toda Atenas que sabia conversar em público e sabia chamar a atenção das pessoas para si. E nisso, Platão ficou muito interessado por Sócrates. E Platão passou boa parte da vida dele ouvindo Sócrates, o seu mestre. Chegou um tempo que, como a história muitas pessoas sabem, que o filósofo Sócrates morreu, foi condenado, e sobraram os seus discípulos. Entre eles, Platão foi o que mais trabalhou, mas Platão é tão honroso ao próprio mestre que Platão só começou a falar do seu mestre, começou a escrever o que ele sabia depois da morte do seu mestre. Então Platão escreveu Fédon, a República, o Banquete, entre outros livros dele. E na Que República massa. tem o mito da caverna, que é a República 7, que é um diálogo que Sócrates se torna o personagem principal de toda a obra de Platão. Algumas pessoas gostam de acreditar que Sócrates não existiu, outras pessoas dizem que Sócrates é apenas fruto da imaginação de Platão. Mais pessoas dizem que existiu, outras pessoas dizem que não existiu, mas não vamos entrar no mérito aqui de saber se ele existiu ou não existiu. Mas vamos pegar a realidade do que ele escreveu, aquilo que acrescenta muito em nossa vida, que é o mito da caverna. A história do mito da caverna começa da seguinte forma: que Só um Sócrates parênteses. Dizem que Sócrates foi um jogador de futebol. tem que Sócrates foi jogador de futebol, foi para a guerra também. Então, o que aconteceu é que ele escreveu o mito da caverna. O mito da caverna, a alegoria da caverna. Algumas pessoas gostam de dizer a alegoria da caverna. E lá ele fala a história de homens que viviam dentro de uma caverna, de pés acorrentados, mãos acorrentadas, vivendo apenas vendo as imagens passando por trás. Então, essa história ela passa da seguinte maneira: sobre esse despertar da pessoa para a busca pelo conhecimento, a busca pela informação, a busca pelo saber. E Pera, você não terminou a história. Conte antes de fazer a interpretação. Você uh, fala, conte o que que é a caverna, porque tem gente que não ouviu ainda, Josinácio. Para então, saber. é que a história
é de Sócrates, Sócrates contando a história de Glauco. Glauco era irmão de Platão, que dizia sobre a história de homens que viveram acorrentados dentro de uma caverna, pés e mãos acorrentados, vendo apenas sombras. E Sócrates começa contando essa história. Imagina pessoas acorrentadas dentro de uma caverna, passando a vida toda acreditando naquilo que foi ensinado dentro da caverna. Que Até que eram um dia sombras, né? As eram sombras é sombras. que eles acreditaram que eram coisas reais. Uhum. Até que um dia aí Glaucon vai falando, sim, estou imaginando. Até que um dia ele fala, até que um dia alguém resolve sair dessa caverna. Essa pessoa começa a engatear, começa a se soltar daquelas algemas, daquelas correntes. Aí ele percebe que quem controlava a sombra eram pessoas, que aquele fogo, aquela luz que eles viam era a luz de uma fogueira. E ele começa a fazer a subida dele, uma subida difícil, uma subida íngreme. Até que ele começa a engatear, ele começa a passar pela todo esse estágio da caverna, começa a subir, como algumas pessoas gostam de dizer, começa a fazer essa ascensão. Até que ele começa subindo, subindo, e começa a ver uma luz mais forte do que aquela que ele acreditava que era dentro da caverna. Aí ele vê que tudo aquilo que foi ensinado foi mentira, era sombras. Aí Glauco todo imaginando essa cena toda. Glauco imaginando o cara se soltando das algemas, das correntes, Glauco imaginando como esse cara escalando, Glauco imaginando como é esse impacto da pessoa sair, até que a pessoa chega lá fora da caverna e começa a contemplar a luz verdadeira, que dizem que é a luz do sol. Mas ele não contempla da primeira parte, ele começa a ver mais os olhos dói. Então ele baixa e começa a ver apenas para o chão, começa a olhar para o lago, começa a olhar para os rios, até que quando escurece, ele sabe que existia dia e noite, ele começa a ver as estrelas, começa a ver a lua. Aí, depois de ele contemplar isso tudo, ele quer que alguém lá de fora, ele quer voltar para a caverna e quer ensinar as pessoas o que ele viu. Aí Sócrates pergunta a Glauco, se essa pessoa voltar para a caverna, não vão dizer que ele está louco? Não vão querer matá-lo? Não vão dizer que ele enlouqueceu? Que a verdade é sempre aquilo que está na caverna? Uma história passa nesse embaraço aí. Se não, só esticar mais aqui, ela é muito maior. Estou apenas fazendo um resumo da própria história. Eu gosto muito da. Eu até mandei para você ontem, eu acho, umas imagens de uns cartunistas que fazem o que é a caverna hoje, né? Que eles colocam como se fosse a televisão. E as pessoas que são as pessoas que manipulam as sombras são as pessoas que estão gravando, né? Que colocam as propagandas, que contam as histórias, as novelas, ou seja lá o que for. E as pessoas que estão no sofá são as pessoas que estão dentro das cavernas, né? Acreditando que o que a televisão manda é É, verdade. as cavernas E eu modernas. achei assim, eu gostei muito dessa comparação que a gente é aprisionado no sofá, né? A Uhum. gente tem uma sociedade que é aprisionada no sofá. Então, eu adorei essa cena, assim, saber que, na verdade, as sombras, é isso que a gente vê, o que, que a gente quer acreditar, né? E a gente acredita em quase tudo que é mostrado pra gente. Uhum. É tipo, você pode colocar a questão das fake news mesmo, que acontece hoje. A gente acredita em tudo, divulgou uma coisa, a gente está acreditando. Chegou no WhatsApp, a gente está acreditando que aquilo que chegou no WhatsApp é verdadeiro. Aquilo que está passando na televisão é verdadeiro. Aquilo que alguém publicou no Facebook, no Instagram, é verdadeiro. E a gente nunca tem essa capacidade de fazer este questionamento, de se questionar sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Então, o filósofo é aquele que sai da caverna, é aquele que busca conhecer, mesmo com suas dificuldades, mesmo com suas crenças. Ele quer sair, ele quer filosofar, ele quer entender o que está acontecendo. Então, ele começa a contemplar outra realidade além daquilo que ele acreditava dentro da caverna. Então, a gente começa a acreditar em outra, a gente começa a contemplar outra realidade além daquilo que é ensinado nas televisões. A outra coisa que eu acho legal colocar nisso é que realmente, para as nossas células, se você pensar de uma forma científica, o que a Uhum. gente vê, a gente acredita. Então, tem até aquele pessoal
que, que é paraplégico e está no hospital e fica vendo imagens de pessoas fazendo exercício físico e depois eles fazem os testes, as pessoas que ficam assistindo gente que faz exercício físico é mais tonificado do que as pessoas que não fazem, que não enxergam isso. E eu acho isso assim tão surpreendente, que é igual a gente vê, por exemplo, se a gente vê filme de terror, a gente acredita tanto naquilo que a gente torna a reagir como se as coisas fossem realidade. E isso é intrínseco ao nosso físico, né? Às nossas células. O mito da caverna é um convite para a gente acreditar se aquilo que a gente acredita, se aquilo que a gente vê no dia a dia é realmente verdadeiro. Porque, sendo verdade ou ilusão, aquilo impacta a nossa vida de tal forma muito grande, seja um filme, seja uma música. Porque já vi pessoas chorando por causa de uma música. Imagina você passar a sua vida inteira acreditando em uma ilusão. Aquilo não é verdade. Então, é por isso que a jornada filosófica começa dessa forma aí. Dessa O pé subida na de bunda verdade. é uma boa, o pé na bunda é uma coisa assim, né? Você está com aquela pessoa acreditando que ela é devota a você tanto quanto você adora e é apaixonado por ela até o momento em que você leva o pé na bunda. Então você pensa, pô, não era verdade, eram sombras, eram coisas da minha imaginação. A outra pessoa não estava naquela mesma frequência. E muitas vezes a gente quer acreditar em coisas que não existem, né? Exatamente. É tipo assim, aí, que nem o próprio filósofo Heráclito já dizia, a vida começa a mudar, a vida começa a fazer essa mutação, essa transformação, a gente começa a ver as coisas mudando, a realidade mudando à nossa volta, a gente começa a se questionar sobre o que a gente acredita, o que a gente acreditou que era verdade. É que nem você falando, quando a gente leva um pé na bunda, a gente percebe que era uma ilusão que a gente acreditava. Aquilo mudou, aquilo E que passou. é a gente que constrói, né? A gente alimenta a ilusão. Isso que eu acho interessante, que existe um protagonista e o protagonista da ilusão é a gente. Isso que a gente tem que começar a enxergar, né? Tipo, Aham, enquanto a gente não vê que a gente que constrói o que a gente acredita ser realidade, a gente está vivendo em ilusão mesmo. É uma coisa ilusória, como os budistas falam, a gente vive em ilusão, porque não é perene as coisas. aham. E o mito da caverna, se a gente lê ele de forma profunda, ali tem até as pessoas que tá interpretando a ilusão para outras pessoas, dizendo como é que a ilusão é e mostrando as pessoas que seriam aquelas pessoas que estão à frente, tipo um jornalista, tipo um repórter que está à frente ali mostrando como é que é a Os vida realmente. gurus, né? É tipo assim, a vida é isso aqui. Ah, então a vida é isso aqui. Ah, beleza, então vou aceitar isso aqui porque alguém falou. E no mito da caverna coloca as pessoas para questionar essas pessoas que estão interpretando a realidade da forma que elas estão mostrando ali. Tipo, as pessoas que Eu, interpretam as sombras. Pois a gente é cheio de gente que interpreta sombras, né? Nós temos, nossa, o que eram chamados dos cientistas anteriormente, que falavam coisas que não tinham nada a ver, tipo a Terra é plana, até, Uhum, até pastores e padres de igreja, não estou generalizando, mas muitos falam coisas que não faz sentido nenhum. uhum, E a gente está, é por isso que é uma coisa interessante, a gente tem o senso crítico e a gente. E isso eu acho importantíssimo, né? Por isso que eu uhum, acho muito legal quando você fala, não você fala aqui, mas todo o conteúdo que você coloca um conteúdo, tipo, o conteúdo está aqui, agora faça o que você quiser com ele. uhum, Você arma a pessoa, você dá conteúdo para que ela possa sair da onde ela está para elevar o próprio pensamento, para desbloquear a própria mente, né? uhum. Então eu acho que sem o conhecimento das raízes das histórias, porque a história de pessoal de cada um é mista, né? A nossa história do nosso ego, ela faz uma jornada semelhante, e ter essa possibilidade de conhecer um pouco mais sobre filosofia faz com que a gente exploda a cabeça, né? Abra a mente mesmo, Aham, é de uma tipo uma forma enxurrada. com quebras de paradigma, né? Isso que eu acho interessante. Você vai quebrando os paradigmas que a gente vai construindo na nossa mente. Uhum. E a segunda coisa que eu queria
Fale, que daí eu falo. O exemplo que você está falando aí é o próprio exemplo da nossa sociedade. A gente acreditou, muitas pessoas cresceram acreditando que manga com leite fazia mal. Depois perceberam que manga com leite não fazia mal. Aí começou acreditando que existia um homem que morava no céu, que era um vovô barbudo. Aí pessoas, não existe um homem morando lá no céu, lá em cima, nessa coisa azul em cima. É outras coisas. Aí você começa quebrando essas ilusões da vida. Que a Aí você gente toma esse constrói, choque. né? Aham. E a nossa sociedade, E aí, é, com isso, por exemplo, a gente ainda tem, a gente lida com a imaginação das pessoas como Papai Noel e Coelhinho da Páscoa e coisas que são criadas que não são histórias ruins, mas quando elas são colocadas como verdadeiras. Não é como quando você lê os contos Grimm, por exemplo, que são contos anímicos que alimentam, né? São contos que falam de histórias, mas ele é um conto. E fábulas também, que daí são animais que você claramente vê que não é uma coisa real. A imaginação ela é alimentada principalmente quando a gente é criança e principalmente se essas histórias são contadas, porque daí a criança imagina como que é o coelho, como que é o pelo do coelho, etc. Que se você coloca lá uma Peppa Pig na televisão, você coloca aquele formato como exemplo para uma criança e ela segue formatada dentro de um quadrado para o resto da vida. Quando ela pensar num pato, é o pato Donald. Quando ela pensar num rato, é o Mickey. Quando ela pensar, entende? Então, quanto mais a gente conseguir cultivar essa criança, que somos nós, porque depois de uma certa idade é a gente que se expõe ao que você vai assistir no Netflix, por exemplo, ou o que você vai assistir na televisão, quem você vai ouvir, quem você vai seguir, né, no Face, no Instagram, ou seja, onde for, porque a gente se mergulha dentro do que a gente acha que é super importante. E essa, que caverna que você escolhe, que sombras que você escolhe ver. E você quer estar de frente para a parede que tem as sombras, ou você quer estar de frente para onde tem a luz, né, da entrada da caverna, onde tem sol, onde tem ar? que nem tipo, é que nem um girassol, né, que busca a luz. Em vez de ficar de costa para o escuro, fica olhando para a luz. E você, que nem você tocou a história do paradigma, porque paradigma é o quê? Um padrão é dogma, padrão. Um padrão a ser seguido, um padrão de regras, um padrão de crenças, um padrão de hábitos, de costumes. Isso se torna um paradigma, que está incluído ali tanto quanto a religião, a política, a televisão, todo o meio social, isso tudo forma um paradigma que a gente cresce em tudo. E a aventura espiritual ou filosófica, seja o nome que as pessoas querem colocar, é você querer ser um pouco mais, expandir essa consciência, ter uma consciência um pouco mais elevada e começar a compreender isso. Sair da curva. Sair dessa linha e ser um ponto fora da curva. Na verdade, é uma grande libertação, né? Você saber que você é o dono do que você tem dentro da tua mente e o que você alimenta ela, né? Uhum. Porque é igual escolher comida, né? Uhum. No começo é um sofrimento, vamos dizer, porque você começa a ver que o que foi ensinado a você não é real, você se frustra, fica com raiva, quer bater, quer xingar o padre, quer xingar o pastor, quer xingar o político, quer revoltar, se revolta com o mundo, se revolta com todo mundo, e é frustrante você perceber que foi enganado a vida toda. E que não tem tantos pares para conversar com todo mundo, né? Porque eu fico Uhum. pensando nisso, porque a maioria das pessoas ainda está ouvindo o padre na igreja, né? A maioria das pessoas ainda estão ouvindo paradigmas. As pessoas estão dentro dos dogmas e paradigmas. E, Uhum. e é uma. Por que dói sair? Porque a gente dói para sair da zona de conforto, né? Eu gosto muito do livro O Desaparecimento do Universo, que ele fala sobre esse outro livro que eu. Ele explica, vamos dizer, esse outro livro que eu gosto de seguir, que é Um Curso em Milagres, mas nesse livro, O Desaparecimento do Universo,
ele conta essa história da caverna de Platão, muitíssimo resumidamente, né? Só para dizer, é isso a história, vão atrás. E, e daí ele coloca assim, é como se é como se a gente achasse que não existe unidade, que sempre existe o bem e o mal e que sempre existe a punição, que na Uhum, verdade é a gente que faz a punição, né? auto-julgamento. E daí ele tem essa libertação. E uma das coisas que ele fala, mas antes de citar a, a caverna, ele fala assim: é como se Jesus estivesse na porta do hospício, Jesus e os mestres ascensionados estão todos na porta do hospício, como se eles estivessem no Uhum, portal dessa caverna, na parte da fora da caverna, olhando a gente dentro e dizendo assim: vamos, vamos, venham sair, saiam daqui, tá aqui luz aqui fora, tá tudo bem aqui fora, uhum, não precisa sofrer aí dentro. E, na verdade, a galera dentro da caverna está dizendo: vem aqui se juntar a gente, venha ver essas sombras, venha, né, resolver esses problemas de dualidade, que é o nosso universo é dual. E uhum, eu achei assim, pô, é isso que eu acho a sensação mais maravilhosa da caverna de Platão, é isso. A gente tem a possibilidade, né, metaforicamente, a gente sempre tem a possibilidade de ir para a porta, olhar a luz e ser iluminado, né, como se diz nos livros de espiritualidade, né? Você é uhum, iluminado e iluminado, e essa a caverna do Platão, ela ilustra isso. Iluminado não é sair, sei lá, abençoando e fazendo milagres por todos os lugares, mas se tua mente, se você conseguir abençoar tua mente com a liberdade, é só sair da uhum. porta da caverna e ter luz. É essa acessão. Tipo o exemplo da semente quando você planta, que ela tá no escuro e aí começa a sair, começa a crescer, começa a germinar. Típico também da criança quando está no útero da mãe, no lugar escuro, começa a sair, venha a luz, venha a se iluminar. E também um exemplo prático também é típico daquele filme que eu falei com você aquela vez, o Show de Truman, onde Truman tem a possibilidade de sair daquela realidade. Mas o cara falava, o cara que estava por trás daquilo tudo, falava assim, ele não sai porque ele não quer. Ele tem a capacidade de sair. Até que um dia ele fez o esforço dele e ele conseguiu a sair dessa caverna que ele estava. Dessa caverna, daquela cidade lá que era uma Aí ele chama era, reality show. agora que eu lembrei, ele era o tempo todo sendo filmado, né? Ele era como se Sim. fosse um Big Brother de um cara só. Algum tempo Aham. depois caiu a ficha, eu lembrei o filme. Aham. É muito bom mesmo aquilo. Ele percebeu que o que foi ensinado dele era tudo engano. Todo mundo, tudo que ele falava, as pessoas já tinham a resposta pronta. Ele falava aí, já tinha uma resposta pronta. Falava aquilo, já tinha uma resposta pronta. Impedia ele dele buscar o próprio esclarecimento, como Kant, ele fala mais tarde. Kant, que é um filósofo mais moderno, Kant fala mais tarde a busca pelo esclarecimento, a saída da menoridade, você tendo autonomia por sua vida. Essa saída, voltando ao próprio Heráclito, é essa mudança, esse vir a ser, você vinha a se transformar. E quando você está vivendo dentro de uma caverna, você é o não ser. Você é como todos. Você faz o que todo mundo faz. Você vive o que todo mundo vive. Você está ali condicionado. Mas quando você começa a fazer essa jornada da fuga pela caverna, vendo que as sombras tem alguém ali controlando as sombras, vendo que as pessoas que estão reinterpretando as sombras, elas não entendem nada do que estão falando. Próximo ao próprio Sócrates também, que Sócrates foi questionar se ele era mesmo o cara mais sábio da Grécia, ele percebeu que realmente as pessoas que lhe perguntavam sabiam o que elas sabiam, apenas sabiam o que elas sabiam, mas falava as coisas, mas não entendia o que estava falando. Falava por falar, falava porque foi programado para falar daquela forma. Porque não experimentou o que estava falando, né? Uhum. Mas eu Apenas. acho que demanda muita coragem para olhar para fora, né? E eu acho que é uma coisa assim, não é falar para uma plateia gigantesca, é falar para quem entende ou pensar sozinho, né? Por isso que a meditação eu acho que é muito importante, porque você consegue pensar dentro de você. Que eu Uhum, tava, sabe o que eu vejo você estava contando isso, eu vejo na nossa sociedade quando existe o gaslighting, né? Que é o que normalmente uma mulher passa com um homem quando ele é muito machista. uhum, Essa questão de que ela vai acreditando no tudo que ele diz, vai acreditando em tudo que ele diz, mesmo quando ela diz assim, não, isso é uma cenoura, daí ele fala, não, isso é um pepino, e assim fica. E o que eu acho incrível, que isso é uma coisa tão
é difundida na nossa sociedade que muitas mulheres ficam muito tempo em relacionamentos com esses caras que para o cara não deve fazer muito bem também, né? Porque eu penso assim, o cara se prende dentro do próprio pensamento, então ele não tem abertura para fora. E a Uhum, moça acredita nesse cara que é um cara travado. Então, quer dizer, isso não faz bem nem para o cara nem para a menina. uhum, E daí, quando ela se liberta, ela pensa, eu estava vivendo em ilusão. E eu acreditava nele. Quer dizer, a gente não precisa nem de um Deus, nem de um guru, nem de um mestre, nem de um padre, nem de um pastor. A gente tem essa questão de seguir outro. E uhum. normalmente os caras mais machistas são os caras que falam que, que vão seguir o pastor tal ou o padre tal, porque eles têm uma visão que eles precisam seguir alguém, eles não têm a independência e o livre-arbítrio de saber o que vão fazer por si mesmos, né? Não tem uma ética dentro de si próprio. Então, um cara desses também é amarrado, né? Parece que Uhum. não, parece que ele é livre, mas ele não é livre, ele tem medo. Ele tem medo porque ele não tem respostas dentro dele mesmo. É muito louco Ah, isso. Quer dizer, a gente tá todo mundo dentro da caverna ainda. aham. É, a questão aqui é a gente se perguntar em qual caverna que a gente se encontra. Algumas Todo pessoas tempo, né? têm, algumas pessoas estão numa caverna de duas portas, outras pessoas estão na caverna de uma porta só, na mesma porta que entra, na mesma porta que sai. Outras pessoas entram na casa, nessa caverna, dá pra sair, dá pra entrar pela porta da sala, sair pela porta da cozinha. Outras pessoas estão tá dentro de uma caverna, que a caverna só tem uma janelinha só pequenininha. Aí, a questão é perguntar se a pessoa quer sair da caverna. Porque lá no mito da caverna, a pessoa ela perdeu as algemas, perdeu as correntes foram soltas. Mas ela teve que tomar a iniciativa de sair, de caminhar. Tá aqui, o caminho tá aqui, agora caminhe, caminhe. A questão, já encontrei pessoas chegando até a mim, só porque talvez eu tenha uma certa crença em Deus ainda, mas eu acredito que essa crença pode vigorar por muito mais tempo. Algumas pessoas querem chegar até a mim e encontrar um estudante de filosofia ateu, que tem um total ceticismo pela vida. As pessoas querem encontrar vamos colocar uma pessoa que confirma aquilo que elas acreditam. Elas não querem buscar a própria resposta. Isso me dá sei lá, um desassossego danado, porque eu me esforcei para fazer o que eu estou fazendo, me esforcei para gravar o que eu estou gravando. Eu paguei o preço para estudar filosofia, eu paguei o preço para ter que ler filósofos ateus. Por que a pessoa não vai pagar o preço para ler também, então vai tirar as próprias conclusões, não? Quer pegar tudo pronto do que eu estou fazendo e pegar aquela verdade minha, a verdade que eu estou trabalhando, a verdade que eu estou produzindo e ser a verdade deles. Mas a pessoa que saiu da caverna, aconteceu o que com ela? Ela saiu da caverna e ela contemplou uma vida melhor, contemplou uma realidade diferente. Ela quis que as outras pessoas saíssem também, mas ela não carregou ninguém no colo. Ela foi lá e mostrou: tem uma realidade melhor do que essa, tem uma vida melhor do que essa. Vou lá ensinar eles o que é essa vida melhor. O que aconteceu? Pegaram ele. Foi. Mas sabe o que eu vejo? Isso, a gente realmente tem isso que você falou de cada um tem a sua janela. Às vezes Uhum, nós gostamos de enfeitar a nossa caverna. Então a gente sai de casa, daí a gente vai para o trabalho, daí a gente fica lá, escravizado, sei lá quantas horas por dia. Daí a gente sai e vai para o happy hour, lá no shopping. E daí a gente sai de uma loja clara, brilhante, e que a gente acha que o ar está perfeito porque está com ar condicionado. E daí você vê, nossa, essa loja é toda azul. Daí você sai, daí você entra na loja amarela. Daí você sai, daí você entra na loja de comida. Daí você sai, daí você entra na loja de, sei lá, computadores, que são várias realidades que, na verdade, a gente criou até arquitetonicamente, a vida, a gente vive em cavernas, né? As casas são uhum. cavernas, mas tem janelas? Não tem janelas? Você tem espelho? Você enxerga você? Ou você está no shopping e se olha, né, no espelho? Porque uma das coisas, quando eu fiz artes plásticas há 330 anos atrás, não, foi 25, que a gente aprende a semiótica das coisas, né? O que os Isso, símbolos uhum, representam, né? Eu acho que você é mais semiologia, né, do que semiótica, mas o princípio é o mesmo. uhum. Tem espelhos no shopping para que você identifique o shopping como sendo você dentro. Então você vai passando no shopping e daí você se enxerga no shopping. E daí tem um É tudo preparado. inconsciente.
teu inconsciente sabe que você está lá e que lá é um lugar que pode acolher você. E a Uhum, luz também, ela é colocada onde que é a luz mais clara, onde é a luz mais amarela, onde tem cheiro, uhum, porque tem que ser de acordo com o que você, né, arquitetonicamente tem que ser sedutor. E na uhum, verdade a gente se coloca nessas cavernas. Nós que vamos até o shopping. Nós achamos que esse carro é o carro, né? Tipo, sei lá o que que você pensa. Você vai entrar lá, você vai entrar no carro e você vai ter um, sei lá, um orgasmo gigantesco para o resto da sua vida. E não é assim, né? Se você compra um carro, daqui 2 meses, você já não tem a mesma satisfação que você teve no dia que você comprou. Então, e não estou falando só, eu não estou falando de consumo, eu estou falando de consumo e necessidade, né? uhum, O que que é necessário dentro de nós? É necessário que a gente troque de caverna, uhum. né? E o que É, que é legal para a gente, né? Porque eu fico pensando, a gente está se iludindo que a gente vai morrer. uhum, A gente vai tomando o nosso tempo. uhum. A gente, a gente gosta de ficar na caverna, na verdade é confortável. Eu acredito que é a capacidade de você escolher para onde você vai. Para onde irei, para onde seguirei a minha vida. Tipo isso. Exemplo, né? Você ficar condicionado àquilo que foi ensinado. Exemplo, porque eu sou de profissão, vou colocar oleiro. Aprendi com meu pai, olaria. Então, se eu tivesse condicionado a minha vida em apenas ser oleiro, aprender a mexer com barro, com oleria, eu não estaria aqui conversando com você. Eu não estaria estudando filosofia. Então, o que a gente escolhe é qual realidade a gente quer viver. Qual nova realidade, qual novo pensamento que você vai adquirir quando você sair daquela situação que você vive. Cada vez mais você vai se esforçando. Seria vamos colocar uma meritocracia intelectual, vamos colocar tipo isso aí. Porque meritocracia ultimamente está muito dando polêmica, mas o que eu estou falando é essa capacidade de você escolher para onde você vai. É o Mas livre-arbítrio e é o o quebra de livre-arbítrio. paradigmas Uhum. pessoal. Você, você escolher para onde você vai. Aí quando você começa a escolher novos pensamentos para a sua vida, acontece que os velhos pensamentos querem dominar você. Ah, não faça isso não é bem assim. Tipo assim, o cara começa a sair da realidade que ele estava, querendo mudar a realidade, aí começa a vir a preguiça, começa a vir um desânimo, começa a vir a síndrome de inferioridade. Isso tudo vai tirando o potencial da pessoa. Como Sócrates mesmo falava, conheça a ti mesmo, que você conhecerá os homens, que você pode conhecer até os deuses. Então, esse autoconhecimento que a filosofia coloca para as pessoas, da pessoa examinar a vida. Sócrates falava, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. A gente está conhecendo a gente mesmo, está avaliando a vida, está avaliando a nossa realidade, a gente está mentalizando, pensando, imaginando, tendo uma ideia, como Platão falava, uma ideia daquilo que a gente quer para a nossa vida. E não estou falando uma ideia, não é um pensamento, não é uma doxa, uma opinião já formada, mas eu tenho uma ideia verdadeira daquilo que eu acredito que é a minha essência, aquilo que eu acredito, que é o essencial em minha vida. Então, eu vou lutar por isso, esse ideal aqui que eu encontrei. Ah, eu quero isso aqui em vez de ficar fazendo o que todo mundo faz. Em vez de ficar fazendo o que todo mundo diz para você fazer. Porque é fácil seguir a multidão. É fácil todo mundo ficar vivendo nas sombras. Agora, É a fácil, jornada, mas é bom pensar se vale a pena, né? se vale a pena. Não quer dizer que Se, tudo que se todo mundo faz é ruim. Não, eu entendo. É aquela da básica, né? A unanimidade é burra? É ou não é? Não sabemos. Uhum. Mas a gente fica pensando naquele. Eu acho que a gente não vive por medo. A gente não vive o diferente por medo. Eu tenho medo de fazer diferente. Eu tenho medo de deixar de ser o que meus pais queriam que eu fosse. Eu tenho, porque é mais certo que eu faça isso aqui que todo mundo já fez. É isso aqui que todo mundo espera de mim. Então, é interessante porque é uma libertação mesmo. E tem muito a ver com a caverna de Platão no momento em que quando eu rompo as minhas correntes. Porque as correntes, nesse caso, são os dogmas e os paradigmas. Nada me As segura no opiniões. momento em que eu
que eu quebro as minhas correntes. E deu. E É o daí exemplo, eu tô livre, né? é o exemplo da pessoa que ela toma uma atitude na vida dela. A pessoa tem um sonho de ir para fora do país, a pessoa tem um sonho de viver em outra cidade, mas por medo dela ter, por medo ela não quer ir atrás do sonho dela, porque ela foi ensinado que ela tinha que viver dentro daquela cidade. Aí ela toma a iniciativa de mudar a realidade dela. Ela toma uma força, uma potência, vamos colocar como Aristóteles falava, você cria essa potência dentro de você para você buscar aquilo que você deseja para você. Você, isso é uma coisa boa, então vou lutar por isso. Então, muito que nem quando a pessoa sai da cidade dela, vai para outro lugar, sai da casa dos pais, vai para outra cidade, vai para outro país, a pessoa ela está mudando de realidade, ela está saindo da caverna, está indo para uma coisa mais ampla, está mudando essa mentalidade aqui, está mudando o cérebro, está vendo outra realidade. E cada vez Mas mais eu essa vejo, jornada. eu acho que isso é um exemplo bom, mas não é regra. Nem todo mundo que sai do país, por exemplo, realmente abre a cabeça, porque às vezes ele só sai do shopping da Barra da Tijuca e vai para o shopping em Singapura. Ele não É, muda a vida dele, ele continua indo para o McDonald's. Ou ele chega no interior da China e diz assim: ah, nem tem McDonald's aqui, que lugar estranho. Isso eu acho uma coisa louca, né? a E questão, fale. a questão do mito da caverna que eu coloco muito é o exemplo de todas aquelas pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra para o crescimento da humanidade, seja na tecnologia, seja de forma moral, ética, seja na criação de casas melhores para as pessoas. São todas essas pessoas que romperam com o que era normal e deram Verdade. a vida, deram a capacidade, deram a força. Então, mais um exemplo mais religioso, vamos colocar que nem o Jesus que conseguiu contemplar esse Cristo nele, conseguiu ver um reino dos céus, ele é uma pessoa, exemplo, uma pessoa que quis sair da caverna, uma pessoa que saiu da caverna, uma pessoa que quis mostrar às pessoas que existia outra realidade além daquelas que ele vivia. E ele Sócrates, não estava exemplo, nem, nem aí com o julgo alheio, né? Cristo, aham, tipo, vocês podem olhar as sombras aí, vocês outros podem continuar fazendo sombras, eu vou olhar a luz, porque é isso que eu quero olhar, aham. né? Sócrates, outro exemplo também, Sócrates foi ensinar filosofia, foi ensinar a verdade, contemplar o belo, querer reconhecer a essência verdadeira da vida. Sócrates foi o quê? Foi morto, porque falou que o que ele estava fazendo estava corrompendo as pessoas. É. Essa capacidade É da pessoa interessante. E o que pensar. eu acho interessante é que ele incomodou, porque ele não, talvez ele não tivesse se importando tanto com a vida dele como quem o Hum, matou. Ele era mais importante para quem matou do que ele era importante para ele mesmo. Porque ele uhum, estava atrás do que seria a verdade, ele estava atrás do que era autoconhecimento, né? E Cristo também, uhum, né? Ele mesmo dizia: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quiser, venha e caminhe comigo. Se não quiser, de boas, tá aí, todo mundo pode fazer o que se quiser da vida, porque todo mundo tem uhum, livre-arbítrio, né? E é uma coisa interessante que a gente tem essa. O que eu não gostaria que ficasse inerente às pessoas é que não é porque você é sacrificado que você pode ser idolatrado, né? Não é porque é, você foi exatamente. morto que você não precisa morrer, né? Uhum, Isso porque Cristo morreu. Cristo morreu por nós, então ele já morreu uma vez, a gente não precisa ficar morrendo. A gente não uhum, precisa ficar se sacrificando. A gente não precisa aguentar os outros, aguentar o que os pais falam, o que os pais deixam de falar, o que os vizinhos falam, o que os vizinhos deixam de falar. E Sócrates também estava pouco preocupado com o que os outros iam pensar. Aliás, eu fico pensando um cara que desbloqueou a mente tão longamente, tão quanticamente, que é a palavra que se usa bastante. Imagine, ele não tinha par, ele tinha que dentro dele mesmo se alimentar, né? Ainda bem que ele tinha um Platão para conversar, uhum, mas é um trabalho dele, né, consigo mesmo. É um trabalho, então, cada um escolhe por onde. É o meu trabalho comigo mesmo, é o seu trabalho, José Inácio, consigo mesmo.
né? Não Aham. tem, você pode ir para várias fontes, mas a única pessoa que pode destravar dentro de você é você mesmo. Não tem. Por isso que o Sócrates falava dessa questão do tem que se conhecer a si mesmo. Que você que sabe aonde você é mais fraco, onde você é mais forte, aonde você Uhum. precisa desenvolver, aonde você não precisa desenvolver. E realmente, isso lembra também aquele livro mais moderninho, neo-espiritual, vamos dizer assim, do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Não sei se já ouviu falar do Ah, Poder do Agora. já vi falar. Ele Já tem até. muito isso de que se você não conhece, quem é a voz que está falando dentro de você? Ele mostra essa questão, né? Que o Sócrates quer, quem que está falando? Aonde que está o meu pensamento? O que que Uhum. eu sigo? Como que eu vivo normalmente? Eu gosto muito de uma das ilustrações que ele faz, não nesse livro, num segundo que ele fala O Despertar de uma Nova Consciência, mas ele fala uma coisa bem legal, que ele está num ônibus, não, ele está no metrô, na época da faculdade, e dentro desse metrô entra uma mulher, e a mulher falando alto, tipo, mas que a vizinha não sei o que lá, nananana, e vai a viagem inteira de metrô até o ponto da faculdade dele. E ele pensava assim: as pessoas que estudam nessa faculdade são muito inteligentes, elas não ficam pirando igual essa mulher. E a mulher desce no mesmo ponto que ele, e dele encontra um amigo dele nessa saída de metrô e fala: Nossa, aquela mulher tá falando a viagem inteira, já faz 20 minutos, que mulher louca. E daí ele fala: não, essa mulher é vamos dizer, a Clélia da biblioteca, mas ela era da biblioteca mesmo. Daí ele pensa assim: cara, como que essa mulher da biblioteca é louca? Ela tem acesso a todo o conhecimento, mas ela fica pensando e fica falando. E ele fica intrigadíssimo com isso e não consegue largar esse pensamento dessa mulher falando. Até que ele vai no banheiro, faz xixi, daí vai lavar a mão e se olha no espelho. E quando ele se olha no espelho, ele vê que dentro da mente dele não para de falar e ele ilumina a mente dele. Ele pensa: a única diferença entre eu e essa mulher é que ela fala alto e eu estou falando dentro da minha mente. Quer dizer, ele não para. E, e isso eu achei muito sensacional, porque daí ele fala essa necessidade do meditar ou enxergar o que você está falando. No momento em que você enxerga que você está insone, pensando loucurada, você já está se autoconhecendo. Quem que está pensando? E quem que está pensando que essa mulher isso, que essa mulher aquilo? Quem que está julgando, né? Uhum. O que que é importante isso e essa forma de experimentar o pensamento, eu acho é uma forma de sair da caverna, né? Uhum. De você se reconhecer o que está pensando, né? O que Exato. você pensa, o que pensa, o que está pensando, qual o pensamento mais dominante em sua vida e para onde seus pensamentos te levam, para onde você quer que seus pensamentos guiem você. Então, aqui que nem você colocou aí, eu estava lendo foi o livro A Voz do Silêncio de Helena Petrovna-Blavatsky, que ela fala que a mente é a grande assassina do real. Porque essa mente que a gente consegue enxergar a todo momento, uma casa, um carro, uma bicicleta, uma árvore, toda hora a gente está raciocinando isso, toda hora está pensando, vem mais pensamentos, e a mente vai criando linhas de pensamentos. Teoricamente, cria pensamentos geniais, pensamentos lindos, mas teoricamente cria pensamentos destrutivos, pensamentos suicidas, pensamentos de desprezo, pensamentos de inferioridade. Então, essa mente é tipo um cavalo que você tem que domar ele, você tem que controlar ele. Que nem Platão já falava sobre o cavalo e as carruagens também, que tem um cocheiro, tem um cavalo, os dois cavalos que estão ali são nossos sentimentos, são nossas emoções que a gente tem que controlar. E esse cocheiro ali que está guiando ali é nosso eu maior, nossa força maior que dá controle sobre isso. Aí se a gente soltar as rédeas, o cavalo vai para onde que ele quiser. Mas se a gente tiver controle desses cavalos, desses pensamentos, a gente vai guiar os pensamentos para onde a gente quer que eles vão. Pensamento, pense como posso melhorar minha filosofia. Eu vou lá, tá? Pensamento vai pensar. Pensando como posso melhorar minha filosofia. Pensamento, pense como posso trabalhar para agregar mais valor ao mundo. Pensamento vai trabalhar para isso. Agora, se você deixar seu pensamento solto, se você não avaliar a sua vida, não fazer um exame da sua vida, seu pensamento vai te guiar para o abismo ou coisa pior. Sim. E é interessante que você está falando isso num
faz isso. Eu acho que você não percebeu, mas você, por exemplo, você dominou seus cavalos e disse, ok, eu posso trabalhar com olaria, eu posso trabalhar na olaria, mas eu posso pensar. E esse motor que faz com que a gente trabalhe, porque eu falo espiritualmente falando, né? Mas Uhum. esse motor é o chakra do coração, é o coração mesmo. Esse motor que é tudo que é motivacional nosso é dentro da emoção. Então, se a gente não tem uma força interna no sentido de que dentro da gente mesmo, a gente não tem uma força interna que a gente ponha força de vontade e acredite nela, se a nossa mente não acreditar na nossa força interna, a gente não consegue ir para fora e dizer, não, eu vou estudar e vou romper, né? Eu vou romper essas algemas. Eu não preciso, eu posso ser isso, mas eu não preciso ser só isso. Então, e nesse momento em que você conecta o chakra do coração com o chakra da mente, né, o mental, e no caso da Blavatsky, que você está falando da voz do silêncio, é conectar os eus superiores, né? E normalmente a gente tem 7 chakras básicos, mas os para cima do umbigo são esses que são mais conectados com os superiores. Nesse momento em que você consegue dizer assim, eu vou fazer isso, que você tem força de vontade, você consegue dominar e estar para fora. E se você não consegue fazer isso, e é fácil de saber, se você consegue dizer, não, hoje eu não vou comer essa torta, ou eu não vou precisar, eu não vou tomar café mais, ou eu não vou tomar Coca-Cola mais. Se você consegue fazer isso, você consegue dizer não para o teu corpo e para a tua mente. Agora, se o teu corpo diz assim, não, mas eu preciso dessa Coca-Cola, mas só hoje que é domingo, então quem está dominando você, né? Que pensamento que está dominando você? Porque são nas pequenas coisas e que a gente consegue ver, são pequeníssimas coisas que são importantes. Então, aonde que você está amarrado? E daí você vai dizer, mas a Coca-Cola não tem importância. Mas o açúcar branco não tem importância, mas a batatinha Ah, frita não tem importância. Isso não é uma coisa. Eu não estou falando para uma questão de ter culpa ou não, porque as coisas sim. acontecem como acontecem, a gente sempre está viciado e amarrado em alguma coisa, mas muito mais para saber a que nível que a gente está envolvido e amarrado, acorrentado a padrões da nossa sociedade, que seja o refrigerante, que seja o açúcar, ou que seja usar saia longa, ou que seja usar burca, ou que seja usar saia curta, ou que seja usar top, não interessa, porque tudo isso é símbolo, não significa nada se você pensar de uma forma ampla. Mas aqui que você Você, se amarra, né? te interrompendo aqui, você tocando nessa questão aí, eu vejo muitas pessoas querendo liberdade externa, mas muitas delas não têm liberdade interna, que é de controlar o próprio pensamento, de dizer, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou estudar um pouco mais em vez de ficar assistindo um pouco a Netflix, hoje eu não vou comer esse alimento porque eu quero emagrecer um pouquinho. Essas liberdades internas que vão guiar você a conquistar uma liberdade externa. Agora, o povo quer muito liberdade externa, mas não adquiriu ainda liberdade interna, liberdade interior. Não, a gente É não é isso. senhor, né? A gente não é o nosso cocheiro. A gente não é Não senhor do sabe, né? nosso próprio cavalo. É, não sabe domar o próprio cavalo interno. Eu acho que aqui falta 10 minutinhos para essa live cair um pouquinho. A gente pode fechar, você pode fazer um fechamento. Ah, o fechamento que eu vou fazer aqui, porque é um assunto muito grande, a gente vai picotando, a gente vai cortando, senão se deixar vai a tarde toda. Mas o que eu quero deixar sobre novamente sobre o próprio livro A Voz do Silêncio, que ela fala numa parte do livro que é a saída da caverna, que o primeiro estágio da vida é a ignorância, quando você vive na ignorância. Quando você não sabe, você não entende as coisas, você não compreende nada sobre religião, não compreende nada sobre política, não compreende nada sobre espiritualidade. Você é um repleto ignorante que só fica arrotando, arrotando, arrotando e querendo bater nas pessoas. É dominado pela luxúria, pelos instintos, que é a primeira estágio da ignorância, que a grande parte das pessoas É vivem. pelo desejo Agora, de comer a batata frita. é um estágio tipo aí. Agora, o segundo estágio que a gente vive é o estágio da, como posso dizer, da instrução.
onde você começa a se instruir, você começa a buscar um mentor, começa a buscar informação, começa a querer assistir lives como essa, querer instruir, querer conhecer, querer entender. É o estado da instrução, mas ela dá um indicativo nesse estágio. Cuidado para você não se apaixonar pelo seu instrutor. Cuidado para você não ficar iludido com aquela pessoa que está ensinando, porque aquela pessoa que está ensinando talvez não tenha um bom caráter, talvez não tenha uma boa ética, Mas a apenas, Blavatsky eu me apaixonava. mas apenas um erudito. Então, o primeiro estágio da instrução, aí fala ainda, ela dá uma coisa bem interessante, cuidado, nesse estágio da instrução, cuidado para você não se encontrar com as flores narcóticas, psicodélicas, ficar delirando, cuidado para cada flor que você encontra desses sábios, desses gurus, não tem uma cobra escondida para te morder, para te envenenar. Aí fala, passa isso também. Aí tem o último estágio, que é o que os filósofos querem encontrar, que as pessoas querem obter, que é um pouco mais de sabedoria para a vida. Que a sabedoria é aquela sabedoria que você aplica aquilo que você sabe. Você aplica na vida prática. É uma filosofia, como nos dizem, uma filosofia prática. Uma filosofia que se aplica em qualquer lugar que você vai. Que é a força que a gente quer mover, que é o estágio da sabedoria. Que você se torna senhor de si mesmo. Você se torna o próprio caminho. Como Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou acrescentar um pouco mais. Algumas pessoas podem ficar até com raiva disso, mas você também é o caminho, você também é a verdade, você também é a vida. Se você acredita em Deus, ninguém vai a Deus senão por você mesmo. Ninguém vai a Jesus senão por você mesmo. Ninguém vai a Buda senão por você mesmo. Ninguém vai ao conhecimento senão por si próprio. O filósofo que saiu lá, o cara que saiu da caverna, ele saiu por conta própria, mas ele queria que as pessoas saíssem, mas ele não carregou ninguém no colo. As pessoas tinham que sair por conta própria. Não, cada um tem seu livre-arbítrio. Eu adorei que você citou a Blavatsky, porque ela ou a Besant, não sei, agora eu me confundo as duas, que criaram o Krishnamurti, que escreveu logo depois da Voz do Silêncio ou Aos Pés do Mestre. Uhum. E que foi a Blavatsky mesmo, porque a Blavatsky fez a introdução dos Pés dos Mestres depois. E no Aos Pés do Mestre, ele fala, e voltando à caverna, nós estamos. Imagine que você está dentro da caverna agora, e que você quer uma luz de fora, e você quer uma resposta. E o Krishnamurti, nesse momento que ele está aos pés do mestre ascensionado, que agora não lembro quem era, ele fala assim: se no momento em que você estiver em dúvida, você quiser saber o que um mestre ascensionado, o que um Cristo diria para você, você simplesmente peça, imagine o que esse Cristo falaria para você. Não é a voz do teu ego. Você já sabe o que Cristo escolheria. É para apedrejar ou não é para apedrejar, né? É para ficar indo no shopping ou não é para ir? Você já sabe as respostas. Só faça essa pergunta, porque isso é uma coisa muito prática, como você disse, né? Primeiro é uma coisa mental, depois não se apaixone pelo teu guru e depois comece a tomar decisões práticas, né, filosóficas. E eu só dou essa dica antes de acabar aqui, que é peça, os mestres ascensionados estão na porta dessa caverna, dizendo: eu te dou a mão, saia daqui, eu tô aqui com luzes, holofotes de LED, venha que eu tô aqui. Então, se você tiver vontade, peça. Eu quero ver a luz e você vai sair dessas correntes. Nossa, eu agradeço muito ter falado com você, Josinácio. Foi divertido, como sempre. Muito legal. Eu agradeço o convite e tal. Achei o máximo. Muito obrigado, então. Tchau. Fique com Deus, fique com sua força maior, fique com a sua essência. E boa jornada filosófica para você. Obrigada, Josinácio. Até. Tchau. Tchau.